Pessoal, a paz do Senhor, estamos aqui com um novo conteúdo nesse vídeo. Espero que você venha aprender, bastante com esse conteúdo que preparei. Hoje nós vamos estar falando sobre coordenadores, tá bom? Seja coordenadores de jovens, irmãs, coordenador. É um estudo para coordenadores. Então, seja diversificado e acredito que vai ser de grande valor para o seu conhecimento. Espero poder estar ajudando você já de alguma maneira. Então, por favor, veja o vídeo até o final, deixe uma curtida, o seu comentário se você vai achar bom ou se não vai. Compartilha com outros líderes também para saber qual é a opinião deles e assim nós vamos estar aperfeiçoando também cada vez mais o nosso entendimento. Pois bem, vamos lá. Sobre coordenador, existe alguns tipos de coordenadores que precisamos visar, que precisamos entender, aprender, olhar. Talvez na sua igreja mesmo pode ter coordenadores dessa maneira. Então nós vamos estar aprendendo um pouquinho hoje sobre o que é cada tipo de coordenador. O primeiro coordenador que eu quero visar aqui é o ditador, O coordenador ditador. O que é o coordenador ditador? É aquela pessoa que tudo tem que ser do jeito dele. As coisas têm que ser do jeito dele. Ele não aceita a ideia. É um coordenador que tudo vai girar ali em volta dele. Se alguém trouxer uma ideia boa ou alguma coisa, ele não vai ouvir. E se ouvir, ele vai pegar para ele, vai dizer que foi ele, que foi do jeito dele. Ou se você trouxer uma ideia, ele vai mudar essa estratégia, vai colocar do jeito dele, sempre colocando alguma coisa dele. Por quê? Porque ele não vai estar aceitando nenhuma ideia. Ele quer fazer as coisas da maneira dele. Então, ser um coordenador ditador não é bom. Por quê? Porque o coordenador ditador, às vezes, ele pode até causar uma insegurança nas pessoas. Não vou dizer medo, mas causar uma insegurança nas pessoas de que, assim, não vai ter uma liberdade para conversar com o seu coordenador, não vai ter a liberdade para estar trazendo, para estar conversando, trazendo novas ideias. Então vai ser um grupo em que tem uma pessoa que manda em tudo e o grupo muitas das vezes fica inseguro de conversar porque não sabe qual é a resposta que vai receber, não sabe como que vai lidar com essa situação. Então, pois bem, esse coordenador ditador não é um bom líder para estar como coordenador de um departamento, tá? Vamos lá. O segundo é o coordenador paternista. Pois bem, o que é um coordenador paternista? Nós vamos aprender aqui. O coordenador paternista é aquele coordenador que ele é o coordenador bonzinho. É o coordenador bonzinho. Que ele pega um afeto, com os seus liderados e ele traz mais para o lado emocional, ou seja, sendo tão bom que muitas das vezes na hora de dar uma cobrada, ele não vai cobrar, por quê? Por conta do afeto, ele vai representar mais uma figura de um pai para o grupo do que de um coordenador. Então, assim, tem que saber dividir muitas coisas, de sentimento, tem que saber dividir com o espiritual. Então, tudo isso tem que saber dividir. Claro que nós vamos amar os nossos liderados, mas saber também amar, saber cobrar, saber pedir, saber conversar. Então, o coordenador paternista, ele acaba sendo um mau coordenador. Por quê? Porque ele vai trazer esse sentimento de pai de todos ou mãe de todas, e todos,
e vai criar um afeto, um sentimento. Ou seja, isso tanto nas igrejas, né? Vou dar um exemplo aqui, um pastor que está na igreja há muito tempo e agora vai trocar o pastor. Aquela igreja ali que já está acostumada com o pastor, que criou um sentimento e tudo mais. Se o pastor for para um lugar perto, a igreja vai toda junto com ele. Por quê? Porque criou esse laço, né? De afetividade. Então, o paternista é dessa forma, ele vai criar um laço e se por um acaso calhar dele sair para algum lugar, o grupo vai acabar se desfazendo por conta de que já era acostumado com as coisas do coordenador bonzinho, né? Então, assim, a gente tem que ser bom, mas também tem que saber cobrar no momento certo, tem que saber fazer. Então, por isso, não é muito bom que você seja um coordenador paternista. O terceiro tipo de coordenador, vamos lá. O coordenador permissivo. O que é o coordenador permissivo? É um coordenador inseguro. Essa é a realidade. Inseguro, que ele não vai cobrar o grupo. Vou deixar bem claro aqui, aquele ditado, vamos ir rolando a bola para ver até onde vai. Se chegar um resultado bom, ok. Se chegar um resultado ruim, ok. Então, assim, ele vai permitir muitas coisas em que uns outros coordenadores não iriam permitir. E isso acaba sendo prejudicial. Por quê? Porque se permite para um, se é um cara permissivo para um, para outro, então vai ter que ser para todos. E um grupo com total liberdade é um grupo desorganizado. Então tem que saber organizar, tem que saber falar, tem que saber, como eu falei anteriormente, saber cobrar no momento certo e saber elogiar no momento certo também. Então tudo isso precisa em um coordenador. Então nunca seja um coordenador permissivo, porque o coordenador permissivo ele acaba sendo um ruim, né? um mau coordenador por conta dessas qualidades que não são muito boas. Então é uma pessoa insegura, né? Que não tem uma voz ativa. A pessoa é um coordenador permissivo, é uma pessoa que não tem uma voz ativa no grupo e é uma pessoa insegura que não gosta de tomar para si as responsabilidades. E agora, por quarto e último, vamos estar falando sobre o coordenador democrático. O que é o coordenador democrático? O coordenador democrático, ele sabe como funcionam as coisas, certo? Vamos lá. Seja um coordenador democrático. Preste atenção na pontuação. O coordenador democrático, ele toma as decisões juntamente com o grupo, ele sabe conduzir o grupo, ele aceita ideias, né, do grupo de pessoas, dos jovens, das irmãs, dos varões, do pastor. O coordenador democrático, ele sabe filtrar as pancadas que vêm, ele sabe organizar o grupo da maneira correta, sabe cobrar no momento certo, sabe elogiar no momento certo, sabe chamar a responsabilidade, ou seja, ele é uma pessoa preparada para qualquer tipo de situação, ou seja, democrático, é uma pessoa democrática que as coisas vêm para cima dele e ele sabe conduzir da maneira correta. Ou seja, se você quer uma explicação mais aprofundada sobre um líder democrático, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo, né, próprio para essa questão do líder democrático, tá bom? Então, assim, esse é o tipo de líder democrático que tem paciência, que sabe ouvir, que ele não é medialista, que ele sabe falar as coisas no momento certo, sabe chamar para si a responsabilidade, sabe elogiar no momento certo. E então, tudo isso é um ponto positivo para o líder democrático. Então, nesse dia de hoje, você que já é um líder
ou você que quer ser um líder, você que quer ser um coordenador, já coloque isso na sua cabeça. Seja sempre uma pessoa democrática, um líder democrático, que está ali para ajudar o grupo, para tomar decisão junto com o grupo e para ajudar o grupo, ok? Meus irmãos, esse foi o primeiro vídeo sobre coordenador. Vou estar colocando sobre a segunda parte, que é a visão, né, do coordenador, como que o coordenador deve se portar diante do grupo. Então, espere o próximo vídeo, que vai estar muito bom, assim como esse primeiro. Bom, para quem não me conhece, para encerrar o vídeo, eu sou Eliazar, presbítero Eliazar, sou da Assembleia de Deus do Ministério Botafoguinho, sou coordenador dos jovens da igreja e nós estamos numa crescente muito boa. Então, muito obrigado por você estar aqui. Deixe a sua curtida, seu comentário e compartilha para todos estarem tendo acesso a esse vídeo. Amém? Fica com Deus e um forte abraço.